Olá, bom dia. A aplicação de recursos do Banco do Nordeste do Brasil no Maranhão de 2021 para 2022 cresceu em torno de 50%. E as projeções para este ano são otimistas também, a julgar pelo desempenho no primeiro semestre. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Porque quem veio tomar café comigo para falar sobre todos esses números e esses incrementos na nossa economia foi o Marcelo Monteiro, que é gerente-geral do BNB aqui em São Luís. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo. Bom dia, Elda, muito obrigado pela receptividade, por essa mesa farta, né, e pela oportunidade de falar um pouco aí da atuação do Banco do Nordeste. Ótimo, então vamos conversar de número tomando café, que fica mais fácil da gente entender, né? Muito bem. Você estava me dizendo que em 2021 a gente teve um crescimento aí de 2021 para 2022, né? Em torno de mais ou menos 50%. Por que se deu esse crescimento todo? O que levou a esse crescimento? Elda, a gente vem de um cenário ainda marcado pela pandemia, então houve um desaquecimento da economia de modo geral, mas isso não digamos que tornou a aplicação dos recursos do FNE, que é o principal funding que nós operamos, não fez com que arrefecesse o ritmo de aplicação desses recursos. Então a gente vem numa crescente, 2021 a gente aplicou em torno de 2 bilhões na economia maranhense de recursos do FNE, e em 2022 nós fechamos com 3,5 bi. Né? Então essa crescente a gente... Dá mais de 50% mais até, de 50%. né? Mais de 50%. A gente atribui isso à retomada, né, da atividade econômica e, por conseguinte, os empresários eles acessam o banco, as nossas linhas de crédito, que têm condições diferenciadas e são muito atrativas, né? Condição de prazo, juros. Estamos dizendo que este ano, o primeiro semestre, a gente já fechou com uma boa vantagem, né? Sim. A gente pode replicar esse mesmo percentual de crescimento de 2021 para 2022? Acreditamos que sim. Acreditamos que 2023 nós também devamos fechar com um resultado superior ao de 2022. O primeiro semestre a gente encerrou com 2 bilhões e 400 milhões de aplicações com recurso do FNE na economia maranhense. Se a gente replicar esse mesmo resultado no segundo semestre, a expectativa é fechar com algo em torno de 4 bilhões e meio, né, o que representa também um avanço significativo em relação ao ano anterior. Como vocês calculam o impacto desse crescimento de aplicação de recursos na nossa economia aqui no estado? Bom, o Banco do Nordeste ele tem por sua missão promover o desenvolvimento da região Nordeste, né? A gente existe em razão disso, em função disso. E o nosso escritório técnico de estudos econômicos, ele visa aferir o impacto social e econômico da atuação do banco na região e nos diversos estados de atuação do banco. Então, incremento do PIB, incremento da massa salarial, incremento da arrecadação de impostos. Então, a gente analisa, acompanha todos esses indicadores para ver, de fato, a repercussão da nossa atuação. E essa repercussão está sendo boa, né? Tem sido positiva. Julgado pelos números, né? Eu trouxe alguns dados para compartilhar com você, Elda, e no primeiro semestre, falando só do primeiro semestre com essa aplicação em torno de 2 bilhões e 400 de recursos do FNE, a gente está falando de uma geração de empregos, geração e manutenção de empregos em torno de 110 mil empregos, um incremento da massa salarial em torno de 568 milhões, a gente está falando de novos postos de trabalho, né? 301 milhões de incremento da arrecadação tributária e 3,6 bilhões no valor bruto da produção, né? Oferta de produtos e serviços na economia maranhense. Então isso é muito significativo, é muito representativo e vem ao encontro daquilo que é a nossa missão de desenvolver a região. Produtos. Quando você fala em produtos, você está falando exatamente de quê? O que é o carro-chefe? O que vocês oferecem que é mais atrativo para esse público que vocês trabalham? Bom, a gente tem as nossas linhas de crédito de longo prazo para incentivar o empresário na sua intenção de investir na região. Essas linhas elas contam com taxas hoje que são taxas negativas. A gente teve agora um corte na Selic de meio ponto percentual, a Selic está em 13,25. Depois de muito tempo, né? Depois a gente teve essa boa notícia. Havia essa expectativa, enfim, houve uma redução, né, Elda? E o nosso funding, que é o FNE, ele vai definir a sua taxa de juros em razão do porte do cliente. Então, conforme o porte, quanto maior o porte, na verdade, maior é a taxa de juros. Estão falando do segmento MPE, por exemplo, clientes que faturam até 4 milhões e 800 mil reais ano, certo? Esse público vai acessar as nossas linhas de investimento com uma taxa que não chega a 9% ao ano.
Então, vis-à-vis a uma taxa Selic de 13,25, a gente está falando de uma taxa negativa. É verdade. 0,7, 0,8 ao mês em torno disso para operações de investimento. Fora a questão do prazo, que a gente vai trabalhar essas linhas podendo chegar a 10, 12 anos, a depender da atividade financiada. A gente vai respeitar o ciclo da atividade, tanto no que diz respeito ao prazo necessário para que ele possa pagar essa operação, né, como no que diz respeito também à carência. Às vezes o projeto ele demonstra que é necessário um período inicial para que o empreendimento ele possa se estabelecer e auferir as receitas projetadas para poder então passar a pagar o banco, a reembolsar a operação. Então, nesse caso, cada caso é um caso, né? Porque Perfeito. cada negócio tem suas particularidades, cada um opera de um jeito, vocês têm que analisar cada caso para ver o que pode ser feito nessa situação. Exatamente, Elda. Tem questões que são aplicadas de modo geral, independente da atividade. Por exemplo, a taxa de juros ela não vai mudar em razão da atividade, mas o prazo de reembolso, por exemplo, esse vai ser ajustado, a curva de pagamento dessa operação vai ser ajustada conforme a atividade. E o público, ele responde bem a essas ofertas do banco? Responde, tem respondido, né? Os números crescentes, eles corroboram, né, com essa perspectiva de uma procura cada vez mais forte do Banco do Nordeste para acesso a essas linhas de crédito. E nós temos uma estrutura hoje no estado de 29 agências, né? É um número ainda modesto, é um número que nós estamos tentando, né, incrementar, mas isso por si só não, digamos, torna a nossa participação tímida na economia. Para você ter uma ideia, Elda, a gente responde aqui no Maranhão por apenas 9,5% da rede bancária no estado. Nós não somos um banco com muitas agências bancárias. Se você procurar aqui em São Luís e região metropolitana, nós temos 3 agências aqui em São Luís. A agência que eu gerencio fica na Avenida dos Holandeses, temos uma no centro e temos uma no São Cristóvão. Fora a agência de Ribamar e de Passo. Então, 5 agências em São aqui Luís e na região. Grande São Luís, na Grande né? São Luís. No estado todo, 29. Então, isso é 9,5% da rede bancária. Mas nós respondemos, Elda, por 63% dos financiamentos que são concedidos aqui no estado do Maranhão. Peraí, essa conta aí foi legal, né? Não é? É legal, porque vocês têm 9% do volume de agências Sim. bancárias, mas o investimento chega a 60% aí? 63% dos financiamentos concedidos na região. É mesmo? Quando a gente olha para o financiamento de longo prazo, 51%, o financiamento rural quase 40%. Então, apesar de termos, né, uma rede bancária, um quantitativo de agências mais modesto, digamos assim, nosso percentual de participação dos financiamentos que são concedidos no nosso estado é bastante representativo. Muito representativo. Por exemplo, assim, se a gente só tem 29 agências, a gente já está colocando lá dentro do banco, imagina. Certo. Se a gente só tem 29 agências, isso significa que nem todo o estado está sendo atingido por esses benefícios, ou apesar de serem só 29, todo o estado é contemplado também com esse incremento? Todo o estado é contemplado. São 29 agências posicionadas, digamos que estrategicamente, né, nas macro-regiões do nosso estado, visando atender, jurisdicionar todos os municípios do nosso estado. Então, todos os municípios eles são assistidos por agências do Banco do Nordeste. Inclusive, é uma meta, um objetivo institucional do banco, aplicar o recurso do FNE em todos os seus municípios de atuação. Então, a nossa superintendência, na pessoa do Isaac Nascimento, que é o nosso superintendente, ela faz esse esforço de liderar as agências do Estado, visando a que o recurso do FNE ele não fique concentrado, pelo contrário, ele seja pulverizado e aplicado em todos os municípios de atuação do banco. Ok, entendi. Porque são muitos números. Agora a gente vai dar uma paradinha, vamos tomar café, vamos tomar água para me assimilar tudo isso e a gente volta a conversar. Um minutinho só, eu volto já já. Muito bem. Já estamos de volta conversando aqui sobre os impactos do investimento do Banco do Nordeste do Brasil
aqui no Maranhão, que tem sido assim bem significativos. Eu estou conversando aqui com o Marcelo Monteiro e a gente estava falando do pequeno número de agências e do grande número de investimentos, mas mesmo assim você está me dizendo que todo o estado é contemplado. Tem algum setor da economia onde essa contemplação, vamos dizer assim, não sei nem se usa esse nome, é um pouco mais significativo? Olha, o setor de comércio e serviços, Zelda, ele acaba, digamos que, consumindo uma grande parcela desses recursos, né? Mas não apenas ele. A gente atua também de modo muito forte no setor rural, financiando a atividade pecuária, agrícola, né? Como eu te disse, a gente participa aí com 40% dos financiamentos concedidos para os clientes que atuam no setor rural, mas comércio e serviços eu diria que é o carro-chefe que tem, digamos que, representado, né, a maior parte de alocação desses recursos do FNE. Nós temos alguns desafios, que é incrementar a aplicação desse recurso no setor de turismo, no setor industrial, a agroindústria, porque a gente sabe o quanto isso agrega valor e é um desafio nosso, né, atuar de maneira mais representativa, digamos, junto a esses setores da economia. São setores que ainda não estão bem, vamos dizer, contemplados dentro desse processo, é isso? Eu diria que sim, mas não apenas isso, porque não é algo que depende apenas do banco. O banco é um dos atores no propósito de desenvolver a região, mas existem políticas públicas, existe a própria iniciativa privada que precisa chegar, né, com força, existem ações de governo para alavancar digamos que os investimentos nesse setor industrial, agroindustrial e de turismo, né? Mas como eu te disse, é desejo nosso, né, apoiar de maneira mais efetiva esses setores. A gente está falando de setores assim bem representativos e de alguma forma com investimentos mais robustos, mas vocês também prestam assistência para pequenos negócios, vamos dizer, né? Sim. A gente tem um Crédito Amigo, se eu não me engano, né, que chega até mais perto desse público. Como é que tem se comportado esse tipo de investimento? Só se você me permite uma parte, Elda, não apenas operações de grande vulto que a gente estava falando há pouco, também. Tem um ex-diretor nosso que costumava brincar dizendo que o Banco Nordeste ele financia do alfinete ao foguete. E é verdade, Elda, porque nós financiamos desde as grandes corporações, os grandes empreendimentos, até o micro e pequeno empresário. Na verdade, em 2022, o crédito para MPL chegou a 460 milhões, falando dessas empresas de pequeno porte. Né? Só no primeiro semestre já aplicamos 185 milhões. Então, isso é muito representativo no propósito de gerar renda e emprego. Mas entrando na sua questão específica relativa ao Crédito Amigo, a gente operacionaliza o maior programa de microcrédito orientado do Brasil, que é o Crédito Amigo, né? O nosso programa de microfinanças conhecidíssimo, né? Acho que é um dos mais conhecidos, né? Sem dúvida, inclusive copiado, viu, Helder? Inclusive copiado, né? Isso é bom, quando é copiado é porque sinal que está dando certo. Na experiência que dá certo a gente copia. É verdade. Então, o maior programa de microcrédito orientado do Brasil que apoia o setor informal, inclusive. Né? Eu trouxe alguns números aqui para compartilhar com você. Nós temos hoje uma carteira de 230 mil clientes ativos, 230 mil clientes, são 633 milhões de carteira ativa. Deixa eu esquentar o seu café também. Muito obrigado, Elda. E operações, olha esse número, operações com um ticket médio de R$ 3.975. 3.975 reais. São operações de valor pequeno. Ele começa com valores módicos de R$1.000, podendo, né, o crédito grupal, podendo, na medida em que vai reembolsando e liquidando essas operações, acessar valores maiores, né? Então, a dinâmica do programa, ela é muito efetiva no propósito de fazer com que o mutuário ele não apenas acesse o crédito, mas que ele, uma vez aplicando esse recurso, ele possa reembolsar nas datas previstas, porque a gente forma aquela cadeia de mútuo apoio, onde, digamos, ali a moça que vende o seu cachorro-quente, ela coloca no mesmo grupo dela o rapaz que fornece o saquinho, o outro que fornece os condimentos, enfim, e aquele grupo, ele se avaliza reciprocamente, né? Então, isso também é um aspecto positivo do programa. Peraí, deixa eu entender. Por exemplo, todo mundo se ajudando. Todo mundo se ajudando. Eu estou vendendo cachorro-quente aqui, né? Eu vou lá no banco e peço um investimento, né?
eu coloco mais alguém dentro desse mesmo grupo, Isso. ele participa desse mesmo investimento? Isso. É isso. Ele participa do mesmo grupo, ele vai fazer jus a um valor também. A um outro valor. A um outro valor, porque ele também está na cadeia produtiva. Ele também está envolvido no negócio, ele é um parceiro seu no negócio. Então, os grupos, eles geralmente são formados por esse nível de afinidade. São pessoas que estão envolvidas na mesma atividade. Ah, entendi. Atividades complementares, vamos dizer assim, né? Então, na sua ilustração, em que você acessaria o valor e digamos que eu faria parte do seu grupo. Ah, vamos lá. Eu vendo cachorro-quente, se eu vendo o saco que eu vou embalar esse cachorro-quente. Nós dois, dentro desse grupo, podemos ter acesso a financiamentos, a empréstimos, cada um o seu. Isso. Mas nós temos que trabalhar em conjunto para ter, vamos dizer assim, credibilidade. Isso. Você me avalizando e eu te avalizando. Ou seja, você acredita em mim e eu acredito em você. Interessante, interessante. E a inadimplência, Marcelo? A inadimplência é muito controlada. Esse programa, inclusive, ele é case de sucesso para o banco, no sentido de que a gente tem, apesar de ser um crédito muito pulverizado, apesar de ser, na sua maior parte, né, um crédito voltado para a economia informal, a gente tem uma adimplência dentro do esperado, uma inadimplência controlada. Vocês prestam de alguma forma assessoria financeira, não sei se seria o nome, assessoria financeira, assessoria técnica, na aplicação desses recursos para garantir que essa inadimplência seja controlada, Sim. que vocês tenham de volta esses recursos? A gente entende, inclusive, Helder, que esse é um diferencial do banco. O gerente de relacionamento como que uma espécie de consultor do cliente, prestando todo o suporte para que ele acesse a linha adequada. Muitas vezes o cliente ele chega na agência meio que perdido, né? Tem dinheiro para quê? Tem crédito para quê? E assim, o portfólio de produtos e serviços e as linhas de crédito do banco são muitas, né? O rol é grande, é extenso. Então a gente procura ali por meio da entrevista entender exatamente qual é o produto adequado, qual é a linha adequada para que a gente possa oferecer e atender, contemplar o cliente de modo correto, né? Entendi. Porque você imagina, ele está precisando fazer um investimento e toma uma linha de capital de giro, onde os encargos são maiores, o prazo é menor, não é adequado. Então, essa consultoria ela existe na pessoa do gerente e existem também parceiros que atuam, né, na elaboração de projetos, prestando um suporte também aos nossos clientes. A informalidade do cliente, nesse caso, se ele não tem aquele amparo legal que dá esse acesso a mais financiamento, a facilidades bancárias, não atrapalha a execução de um programa como esse? Do Crédito Amigo especificamente, não. Ele né? existe, ele tem na sua razão de ser atender esse público. Agora, obviamente, a nossa visão de atuação do banco é que esse empreendedor que hoje está na informalidade, acessando os recursos, o recurso saudável, né, com prazo adequado para pagar, taxa de juros compatível com a operação, uma vez que ele consiga fazer os seus investimentos na sua atividade, ele consiga migrar para a formalidade. E isso tem acontecido muito no banco. Esses números que eu te passei de aplicação com empresas do segmento MPE, tem muitos clientes que são egressos do Crédito Amigo. Olha que clientes bom, né? que atuaram com a gente quando o seu negócio era muito pequeno e foi crescendo e hoje ganhou maior robustez, está consolidado. A partir de quanto o banco faz esse empréstimo? Eu posso chegar lá e pedir 3 mil, 2 mil, valores você pode assim? pedir, então o valor que você vai pedir, ele é de acordo com a tua necessidade. Isso. O valor da operação, a gente tem um valor de saída do Crédito Amigo, que é um valor em torno de R$1.000. Esse é o valor inicial. R$1.000? Isso. Muita gente pede R$1.000. Pede sim. E paga direitinho, viu? Quem mais busca esse tipo de socorro? Não vou nem dizer investimento, de apoio, né? De apoio. Não vou nem dizer que é um empréstimo, qualquer coisa assim, de apoio. São homens, mulheres? Como funciona? Eu trouxe Qual o esse perfil dado de para você, Hélida. 69% dessa carteira ativa, eu te dei o número de 230 mil clientes ativos no âmbito do Crédito Amigo. Dessa carteira ativa de 230 mil clientes, em torno de 69% são mulheres. Tinha certeza. Empreendedoras. Já sabia disso, né? Tinha certeza que eram mulheres.
Mulher, ela vai atrás, ela busca, ela pede informação. As mulheres são as protagonistas do nosso tempo, né? E Obrigada. E lideram suas famílias, né? E tem garra para empreender, tem resiliência, e isso a gente observa na prática, né? Com esse percentual representativo do público feminino nessa carteira ativa do Crédito Amigo, e não apenas do Crédito Amigo. Falando do setor formal, isso também é uma... Isso que eu queria saber, por exemplo, ela começa lá com R$1.000, essa mulher vai lá, pede lá R$1.000 e tal. Vocês têm esse percentual de crescimento dessa migração para coisas maiores também? Ela consegue crescer? Consegue, sem dúvida consegue. Eu não tenho esse número para te dar, né? Do percentual de clientes que hoje são atendidos no setor formal, com o crédito do FNE, X% são egressas da economia informal do Crédito Amigo. Mas o que eu posso te afirmar é que isso acontece muito, né? A gente tem observado muito na prática isso, né? Essas pessoas que vieram da informalidade, constituíram suas empresas, entraram na formalidade, já estavam ali gozando, por assim dizer, da bancarização, acessando a sua conta bancária, podendo movimentar o seu recurso. Hoje o Crédito Amigo é todo digital, Elda. A cliente, a empreendedora ou o empreendedor, ele não precisa sequer comparecer à agência. Ele tem um assessor que vai em loco, né, para poder... Vocês fazem tipo, eu não sei se o nome seria esse, busca ativa? Fazemos. A gente tem uma equipe de assessores que presta esse suporte, né, na busca do cliente, na contratação da operação, numa eventual cobrança também, e a própria questão de reembolsos, de pagamentos, de controle ali do recurso que está na conta, pode ser feito tudo por aplicativo, porque hoje todo mundo tem um mobile na mão, celular, né? Todo mundo está de alguma forma sintonizado, né? Exato. Mas se a gente continuar nesse ritmo, só uma última pergunta, a gente pode fechar bem o ano, né? Com certeza vamos fechar bem o ano, né? A nossa estrutura de agência está voltada para isso, está focada nisso, né? E eu tenho por certo que a gente vai fechar o ano de 2023 com incrementos em todos esses indicadores que eu já compartilhei aqui com você. Olha, Marcelo Monteiro, nós passaremos a manhã inteira aqui falando sobre investimento e como isso pode impactar a nossa economia. Mas muito obrigado por todas essas informações que você passa. É bom receber informação assim de manhã cedinho, quando a informação é boa. É muito bom, a gente já começa o dia bem, né? Com certeza. Eu que agradeço, Elda, a oportunidade, agradeço também a sua audiência. Muito obrigado. Obrigada a você por estar aqui, por compartilhar tudo isso com a gente. Obrigada a você que está aí do outro lado nos assistindo, que você já sabe que todo dia 9 horas eu estou aqui esperando você, né? Não vai me deixar sozinha, não. Vamos tomar café todo mundo junto. Tchau e até a próxima.